A graça e a paz de Jesus, amados, retornando com o nosso pão da casa. Nós estamos lendo Isaías capítulo 53. E o verso 4 diz: certamente, com toda certeza, Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Sobre si levou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E através dele, das suas pisaduras, nós fomos sarados. De quem esse texto está falando? Do servo sofredor, do servo fiel, daquele que se colocou no nosso lugar, da pessoa de Jesus. Agora, no meio das profecias de Isaías, fica claro o objetivo de Deus: salvar o homem através do seu Filho Jesus. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Havia um castigo, um julgamento para nós, por causa de tudo que fizemos, de tudo que a humanidade fez, de tudo que nós pessoalmente fazemos. Nós estávamos destinados a ser condenados. Mas Jesus levou sobre si a nossa punição lá naquela cruz. A Bíblia diz que foi do agrado de Deus moê-lo. Foi do agrado de Deus moê-lo, para que o amor dele, amor de Deus, e a sua justiça repousasse sobre nós. Às vezes algumas pessoas acham que Jesus foi para a cruz por causa dos religiosos, dos judeus, que tiveram inveja dele, ou por causa dos romanos, ou por causa de qualquer outro motivo ali na época que ele viveu por nós. Não, mas ele foi para a cruz por causa de você e de mim. Ele foi para a cruz por causa dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que colocaram Jesus naquele lugar. Foi Deus que levou ele para aquele lugar. Jesus é a solução de Deus para o pecado do homem. Não tem outra solução. Alguém tem que pagar a conta. E Jesus fez isso. Então, não foram os romanos ou os religiosos que levaram Jesus para a cruz. Foram os meus pecados. Foi a vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Quer dizer, ele obedeceu o Senhor, a sua vontade, a vontade do seu Pai, até o fim. Mas teve algo a mais que levou Jesus para a cruz. A sua voluntariedade. Ele foi de maneira voluntária. Ele não foi obrigado. Ele não foi como um porco quando está para ser morto, berrando. Você já viu um porco morrer? Ele berra, ele esperneia. Não, a Bíblia diz ali que ele foi como uma ovelha muda para o matador. Quer dizer, na sua morte, a Bíblia diz que da sua boca não veio blasfêmia, não veio reclamação contra os seus algozes. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que pelos seus algozes ele intercedeu. Ele faz isso lá na cruz. O que Isaías está falando é aquilo que ele diz lá na cruz: Pai, perdoa o pecado deles, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, Jesus tomou aquele lugar na cruz para que a gente experimentasse a justiça de Deus. O texto diz ali que quando ele entregou a sua alma pelo sacrifício dos pecados, pela culpa do pecado, pelas consequências do pecado, sabe, veio sobre nós a justiça. Quer dizer, agora a justiça da fé é possível para todo aquele que crê. O que salva o pecador é ele crer nesta justiça. Nenhuma boa obra, nenhum caminho religioso, nenhuma estrada religiosa vai te colocar no céu. Só a solução de Deus. Só se eu crer que eu sou pecador e que eu posso ser justificado único e exclusivamente através do sacrifício de Jesus. Entendendo que a minha punição caiu sobre Jesus naquela cruz há 2000 anos atrás. Quando eu creio nisso, porque isso é dado para todos, mas não é recebido por todos. Só é recebido pela fé. Quando eu creio nisso, eu recebo essa justiça. E eu percebo que eu merecia perecer, mas Jesus tomou o meu lugar. Quando eu creio, eu me coloco debaixo desse senhorio de Jesus, eu recebo a justiça de Deus.
Por isso que Jesus diz, quando eu for levantado naquela cruz, eu vou atrair, eu vou chamar muitos para mim. Foi assim que ele me chamou, foi assim que ele chamou a muitos, é assim que ele está chamando você, através da cruz. Então minha palavra para você hoje é, venha para Jesus, entregue a sua vida para Ele. Então receba o pão da casa em nome de Jesus.